Bom, sintetizando as razões pelas quais o cristianismo se tornou o entendimento dominante sobre o sofrimento nesse período da história da igreja, por quê? Porque, em primeiro lugar, o cristianismo oferecia uma base muito grande de esperança, né? Baseada em quê? Na doutrina da ressurreição e na restauração de todas as coisas. Então, a doutrina da ressurreição trabalha a ideia de que tudo será restaurado, inclusive a natureza, né, a terra, o mundo. Então, qual é a crença dentro desse ponto? Os cristãos acreditavam que esse é o nosso futuro, ou seja, somos salvos como indivíduo, né, cada um de nós de uma forma individual, a nossa personalidade será mantida na eternidade. E além disso, ela vai ser embelezada, vai ser aperfeiçoada depois da morte. Ou seja, além da morte não ser o fim da nossa trajetória, da nossa relação com Deus, ainda seremos transformados em algo melhor, algo superior, que é o que a gente chama do corpo glorificado. Então a primeira base era essa, é a doutrina da ressurreição, a esperança cristã da restauração de todas as coisas. E além disso tudo, a gente vai ser transformado em algo melhor. A segunda razão é a consolação que os cristãos expressavam no sofrimento e na dor. Então, todo mundo suportava, todo mundo ocultava os seus sentimentos, mas no caso dos cristãos, não. Não. As lágrimas, elas não eram contidas. Ou seja, elas não eram apagadas. Para os cristãos desse período, o sentimento não era de inutilidade. O sofrimento não era inútil, ou seja, ele não devia ser reprimido. Essa ideia do não chore no sepultamento é uma ideia que não existe no mundo cristão. Eu sempre falo das 5 palavras que você nunca deve falar num sepultamento. Nunca fale não chore, porque a emoção pertinente à dor da morte ou do sofrimento é o choro. E se eu não manifesto a emoção proporcional àquilo que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, eu vou com certeza somatizar, não vou vivenciar aquele momento. Isso não é nada curativo, né? Não funciona. Nunca diga seja forte, porque ninguém é forte diante da morte. Nunca fale que a pessoa está dormindo, porque não está dormindo, não é sono da alma, está no estado onírico. Nunca fale que a morte é da vontade de Deus, porque na verdade a morte foi uma decisão do homem no pecado, e na verdade Deus tem a vontade da ressurreição em Cristo. Então a gente tem essa ideia de ser forte, de não chorar. E na verdade não é isso que os cristãos faziam. Por exemplo, Ambrósio chorou muito na morte do seu irmão. Muito, muito, muito mesmo. E quando ele foi questionado, ele citou Jesus na morte de Lázaro. Ele falou assim, olha, Jesus chorou por alguém que não era parente dele. Então, que dirá eu, né, diante da morte do meu irmão? E ele ainda afirmou uma coisa muito interessante. Ao chorar por um, Jesus chorou por todos. Então, essa ideia de que diante da morte a gente não chora, não se entristece, não é uma ideia cristã. Isso é algo que o mundo, debaixo do império, ficava realmente perplexo. A terceira razão é que os cristãos não tentavam entender o sofrimento de forma racional. Ou seja, esse entendimento do sofrimento viria com um relacionamento profundo com Deus. Então o sofrimento não devia ser eliminado, mas ele era temperado e era sustentado com amor e com esperança, porque